juntamente com os irmãos para glorificar o nome do Senhor. Abramos a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5 e versículo 25 a seguir. Agradecemos a Deus pela vida do pastor Paulo, que se deu o seu culto nessa noite, pela confiança. Agradecemos a Deus por poder estar juntamente com os irmãos. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 5 e versículo 25 a seguir. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque ela dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E ela sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém, irmãos? Olha a resposta de Jesus para ela. Olha o que Jesus fala para ela: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e ser curada deste teu mal. Amém, irmãos? Pode estar sentado em nome de Jesus. Queremos discorrer um pouco acerca desse texto, aonde talvez alguém já pensou, eu já ouvi várias vezes essa mensagem. Mas a palavra do Senhor nos diz que essa palavra é viva e eficaz. E ela vai falar contigo nessa noite, porque Deus é bom, amém? Olhando para a Bíblia Sagrada, irmãos, vemos Jesus indo de um lado para o outro, para realizar a maior missão, que era evangelizar e salvar toda a humanidade. Você vai ver Jesus indo de uma banda do mar para outra, indo atrás de um gadareno, e quando ele volta, diz a palavra do Senhor que tem um homem chamado Jairo, e Jairo vai até ele e fala: Senhor, a minha filha está moribunda, porventura o Senhor pode ir até a minha casa para orar por ela, para que ela sare e viva? Tudo bem, estão indo para lá. Quando estão indo para lá, a Bíblia vai nos dizer e começa a relatar uma história de uma outra mulher. Uma mulher que eu imagino ela com uns 24, 25 anos de idade. Uma mulher que a Bíblia vai nos dizer que ela já padecia há 12 anos de um fluxo de sangue. Talvez essa
sintoma e não a causa. Quando eu tenho um problema de dor de cabeça, uma dor de cabeça, eu tomo um Doril, a dor sumiu, ela vai embora. Mas o que que está ocasionando a dor de cabeça? Opa, estou com uma dor na perna, toma um Anador, um paracetamol, um analgésico, a dor da perna vai embora. Mas o que está ocasionando a dor na minha perna? E nós começamos a ver que muitas das vezes a gente sai da nossa casa com o intuito e dizemos para nós mesmos: eu vou lá tocar em Jesus e vou ser curado. Eu vou lá tocar em Jesus e vou ser abençoado. O problema é que quando você toca na hora de Jesus e volta para onde você está virando as costas para Ele. É a mesma coisa que chegar em uma cirurgia, receber anestesia e o cirurgião não fazer nada. A cirurgia não ocorre, anestesiado você está. O problema parece que foi embora. A anestesia passa, o problema volta. Não fale que negócio doido é esse. Eu começo a entender, meu irmão, minha irmã, que nós nessa noite estamos aqui para resolver alguns problemas com Deus e tirá-los pela raiz. Jesus não vai te dar um Doril nessa noite, meu irmão. Jesus não vai te dar um Anador nessa noite para simplesmente anestesiar o teu problema. Ele vai solucionar por completo, porque Jesus não faz a obra pela metade. Ele vai entrar com a providência, mas é necessário tocar e entender qual é o plano dele na tua vida nessa noite. Olhando por esse ponto de vista, nós vemos que essa mulher, ela toca e ela mesma diz para ela mesma: opa, já estou curada. Ela recebe uma anestesia, ela recebe o toque. É a mesma coisa quando você sai da tua casa com aquele problema, com aquela situação adversa, chega aqui, o grupo de louvor está adorando, você sente a presença do Espírito Santo e você começa a dizer para você mesmo: Deus entrou com a providência, Deus fez algo, a palavra vem, você não toma nenhuma atitude, volta para casa e o problema volta. Toma Doril, mas não trata qual é a causa. Quantas pessoas que têm dores de cabeça diária, todo dia toma um Doril, todo dia toma um analgésico para subir a dor, mas não vai saber o que é que está ocasionando essa dor. Essa mulher, ela vai e toca em Jesus, e Jesus começa a perguntar: ei, quem é que me tocou? E Jesus começa a olhar em redor para saber a quem isso fizera. E a Bíblia vai nos dizer, no sentido grego original, que esse olhar no redor é olhar nos olhos. Jesus começa a olhar para a multidão, e todos estavam olhando fitos nos olhos de Jesus, menos a mulher. A mulher não conseguia olhar nos olhos de Jesus. Jesus nessa noite, Ele está dizendo: eu quero olhar nos teus olhos, filha. Eu quero olhar nos teus olhos, filha. Eu quero eliminar todo o problema, todas as diferenças. Eu quero ter uma comunhão contigo. Jesus olhava nos olhos dos outros, mas quando chegava para aquela mulher, ela estava cabisbaixa. Ela tinha um problema dela. Ela tinha algo que ela carregava já há 12 anos. E ela estava com uma roupa de incura. Olhava para o redor, já tinha pessoas com pedras na mão. E a Bíblia vai nos dizer que então, a mulher que sabia o que havia acontecido. Você sabe, meu irmão, minha irmã, o porquê que você veio no culto hoje? Você sabe qual é o problema que está acontecendo lá na tua casa, no meio da tua família? Você sabe qual é a petição que você veio para fazer nessa noite na casa do Senhor? Você sabe. Você sabe o motivo que você está aqui e o porquê que você está aqui. E da mesma forma essa mulher, então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido,
vestido, estava temendo. A palavra temer não vem da palavra medo. A palavra temer, no original grego, dá a ideia de respeito. Ela estava respeitando a Jesus. Ela foi lá, tocou na orla de Jesus e estava voltando embora. E aí Jesus pergunta: quem é que tocou nas minhas vestes? Ela para. Jesus está lá, ela está aqui. Jesus começa a olhar ao redor e quando olha para ela, ela está cabisbaixa. E agora ela está respeitando a pessoa de Jesus. Porque Jesus, irmão, irmã, não é nenhum bicho-papão para ter medo dele. Eu preciso respeitar a Jesus. E quando eu respeito a Jesus, é o contrário de medo. Porque se eu tenho medo, eu só respeito na presença dele. Ih, irmão Fábio. Respeitar é uma coisa, ter medo é outra. Falar para uma criança: não mexa. Ela para de mexer, você está ali ainda. Vira as costas. Você vai saber se é medo ou se é respeito. Se você virar as costas e a criança ficar parada, sem mexer naquilo que ela estava mexendo, ela te respeita. Embora você não esteja presente, ela te respeita. Se você virar as costas e a criança voltar a mexer, ela não te respeita, ela tem medo de você. E de Jesus eu não preciso ter medo. De Jesus eu preciso respeitá-lo. E quando eu respeito ele aqui, eu respeito ele na casa. Quando eu respeito ele na casa, eu respeito ele no trabalho. Quando eu respeito ele no trabalho, eu respeito na escola. Aonde eu for, eu respeito a Jesus, porque eu não preciso ter medo dele. Ela estava respeitando a Jesus, mas estava tremendo, porque estava com medo daqueles que estavam com pedras nas mãos. Porque para apontar o erro do irmão é muito fácil. Pegar pedra e falar: eu vou matar porque ele errou, eu vou matar porque ele pecou. Essa mulher respeitava Jesus, mas estava com medo de todos quantos estavam ao seu redor. Porém, a palavra do Senhor vai nos dizer, lá em Êxodo capítulo 31, versículo 18, que Moisés levanta tábuas de pedra para o ar e Deus escreve com o seu dedo os 10 mandamentos. Você vai ver em Daniel capítulo 5, versículo 24, aparece uma parte da mão, a saber, o dedo de Deus, nas paredes estucadas do palácio do rei Belsazar, e escreve assim: Mene, Mene, Tekel, Parzim, você foi pesado e foi achado em falta, e o teu reino será dividido. Ele treme as pernas, ele morre naquela noite, porque o dedo de Deus tem poder. Em João capítulo 8, versículo 8, pega uma mulher no próprio ato adulterando, levam até Jesus e falam: Jesus, pegamos essa mulher no próprio ato adulterando, e a palavra do Senhor, a lei nos diz que é para matar ela apedrejada. E o Senhor, o que é que vai fazer? Ele dobra o joelho, pega o dedo e começa a escrever na terra e diz para a mulher: mulher, cadê aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra? Todos começam a ir embora. Jesus olha para a mulher e fala: mulher, cadê os seus acusadores? Não tem mais ninguém, Senhor. Então vás e não peques mais. O dedo do homem te acusa, o dedo de Deus muda a tua história. O dedo do homem acha defeito, o dedo de Deus acha qualidade. O dedo do homem vai deixar você para baixo, o dedo de Deus vai te levantar e vai te colocar de pé. Ramanda e assumir Calabatai. Nessa noite nós precisamos estar nas mãos do Senhor, para que Ele faça uma grande obra nas nossas vidas nessa noite. Aleluia. E a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido estava tremendo e temendo, mas ainda ela estava longe de Jesus. Não basta eu estar no mesmo local geográfico que Jesus está, eu tenho que estar do lado dele. Não basta eu estar na mesma igreja que Jesus está, eu tenho que ter comunhão com ele. Não basta eu estar aqui e Jesus estar lá, eu preciso se aproximar de Jesus.
E aí ela se aproxima. Só que para se aproximar, tem que rever alguns conceitos, meu irmão. Se eu andar do lado dele, eu vou ter que concordar com ele. Se eu se aproximar dele, ter comunhão com ele, o que ele faz, eu vou ter que fazer. Para mim andar de acordo com ele, eu tenho que concordar com ele, senão dois, se não estiverem de acordo, eles não andam juntos. Para mim ir lá, eu tenho que concordar com Jesus e discordar do diabo. E, irmão Fábio, então não basta simplesmente eu tocar, virar as costas e ir embora, não. Isso é ilusão. É um evangelho barato. O evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de atitude na presença dele. O evangelho de Jesus Cristo é um evangelho que requer de mim algumas posições, algumas atitudes. E essa mulher começa a colocar na ponta do lápis: será que vale a pena? Será que vai adiantar? Mas ela pensa: vale a pena sim. Eu vou se aproximar dele, a minha vida vai mudar, eu vou ter comunhão com ele, eu vou andar com ele, vou concordar com ele e discordar do diabo. Você vai ver Jesus, quando ele sai do deserto, ele é tentado por Satanás. Jesus tinha duas escolhas: ou concordava com o diabo, ou concordava com Deus. Ele preferiu concordar com Deus. Que nós nessa noite venhamos escolher a concordar com Deus. Porque quando nós andamos juntos, nós tomamos posse da nossa bênção, nós tomamos posse da nossa vitória. Quando nós temos uma comunhão com o Senhor, a nossa vida é transformada. Quando olhamos para 2 Reis capítulo 1, nós vemos dois homens, um chamado Elias, outro Eliseu. E Elias fala: Eliseu, fica-te aí em Gilgal, que eu vou para Betel. E Eliseu fala: tão certo como vive o Senhor, que não te deixarei. Ambos foram para Betel. Vem Elias e fala: Eliseu, fica em Betel, que o Senhor me mandou para Jericó. Eliseu fala: tão certo como vive o Senhor, que eu não te deixarei só. E ambos foram para Jericó. Quando estão em Jericó, Deus fala para eles: ei, fala para Elias, fala para ele ficar, que eu quero que você atravesse o Jordão. Ele fala: tão certo como vive o Senhor, que eu não te deixarei. E ambos foram juntos. Andar junto, irmão, comunhão, concordar com Deus. O sétimo homem da genealogia de Sete, lá no livro de Gênesis, você vai ver que foi Enoque. Adão, 7 anos, Cainã, Jared, Malalel, Enoque. Enoque significa iniciado, por quê? Porque foi o primeiro homem que decidiu andar com Deus, discordar da carne, discordar do mundo, discordar do pecado e concordar com Deus. E quem concorda com Deus, Deus para si toma, porque dá testemunho de que agrada a Deus. Um símbolo do arrebatamento é andar com Deus. Um símbolo de quem vai ser arrebatado é caminhar com Deus. Um símbolo de quem vai subir é andar na presença de Deus, ao lado do Senhor. Essa mulher escolhe se aproximar do Senhor, encurtar distâncias, diminuir distâncias, se aproximar. Não basta eu estar no mesmo lugar que Jesus está, eu quero estar ao lado de Jesus. A Bíblia vai nos dizer que essa mulher, a partir do momento que ela se aproximou, ela se prostrou. Ela não queria olhar Jesus assim, ela queria olhar Jesus assim, de baixo para cima, de baixo para cima, símbolo de humildade, símbolo de simplicidade, símbolo de reverência. Senhor, eu não tenho, o Senhor tem. Senhor, eu não posso, o Senhor pode. Senhor, eu não sou, mas Tu és, Senhor. Ela se prostra diante do Senhor. E aí vem a maior obra que ela faz. A maior obra talvez não foi se aproximar dele.
fala em verdade. Verdade, irmão, quando você fez alguma coisa errada. Verdade, irmã, quando você está escondendo alguma coisa há muito tempo, chegar, se aproximar, se prostrar e dizer: Jesus, eu fiz isso, aquilo. Não é um sinal que ele não sabe, porque ele sabe de todas as coisas, mas ele quer ouvir da sua boca, porque aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Nessa noite é dia, é noite de contar algumas verdades que estão engasgadas na sua garganta para o Senhor. Pode ter certeza, Ele não vai te matar, Ele não vai te humilhar, Ele vai te pôr de pé e vai dizer: caminha, que eu estou contigo, mas deixa essa história de pecado para trás. Aleluia. Essa mulher chega e conta toda a verdade. E aí você começa a entender que Deus estava dizendo ao coração daquela mulher: não basta simplesmente tocar. Jesus nessa noite está aqui para arrancar o mal pela raiz. Olhando para o capítulo de número 9 de Marcos, 10 de Marcos, capítulo 9, perdão. Em versículo 14 a seguir tem uma história que me chama a atenção. Vemos Jesus no Monte da Transfiguração. Quando ele desce, tem um monte de gente conversando lá e discutindo. E Jesus pergunta para ele: o que vocês estão discutindo? E vem um homem e sai do meio da multidão e diz: Senhor, eu trouxe o meu filho que tem um espírito mudo para os teus discípulos orarem e eles não conseguiram. Esse espírito pega ele, apanha ele, faz ranger os dentes, lança o meu filho na água, lança o meu filho no fogo. Senhor, eu trouxe para os teus discípulos e eles não puderam expulsar esse demônio. E aí Jesus, tem até um livro que vai dizer que Jesus é o maior psicólogo do mundo. Sabendo e conhecendo a história, ele até fala: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Tragam ele para mim. E falou: Pai, traga ele para mim. O pai trouxe o menino para Jesus. O demônio pega o menino novamente. O menino começa a se espelhar ali de todos os lados. E Jesus faz o quê? Vai lá e ora assim, ó: sai! Não. O problema não era o demônio que pegava o menino. O problema era o pai. Jesus deixa o menino endemoniado, possesso, rolando de um lado para outro e vai trabalhar com o pai. Porque o problema não era o menino era o sintoma, a causa era o pai. Pai, há quanto tempo lhe sucede isso? E o pai fala o quê? Jesus, faz uns 40 minutos o demônio pegou meu filho lá em casa, eu já trouxe o Senhor aqui. Quando acontece alguma possessão, se você não tem coragem de repreender, você liga para o pastor, liga para o obreiro e fala assim: pastor, venha até a minha casa orar, porque o demônio pegou uma pessoa assim, assim, assado. Mas assim, ninguém pega um demônio, irmão Miguel, uma pessoa possessa, melhor dizendo, e leva e arrasta ela. Alguém faz uma ligação, alguém manda chamar correndo o obreiro, o pastor, a obreira. O que esse homem foi pegar o filho e levar até Jesus? E na psicologia tem uma palavra chamada compensação. Compensar aquilo que você não está fazendo através de uma outra coisa. Tem uma falha na minha vida, mas se eu pegar o demônio, o meu filho que está possesso e levar até lá, vai encobrir o meu erro. Vai encobrir as minhas falhas. Quando chega o menino possesso, Jesus vira as costas para ele. Jesus vai trabalhar com o pai. E Jesus fala: Pai, há
Então não faz 2 horas que aconteceu isso. Então não fazem 10 anos. Então fazem aproximadamente 14 anos. É isso mesmo. E ele fala uma coisa para Jesus. Ele revela qual era o problema dele. Ele fala assim: Jesus, mas se tu podes fazer alguma coisa. Ele conhecia Jesus para perguntar se Jesus pode fazer alguma coisa. Jesus, o Senhor pode fazer alguma coisa por mim? Jesus, o Senhor pode fazer alguma coisa pela minha família? Ele pergunta para Jesus: Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus responde à altura: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Opa! Se eu crer, mas ele fala assim, ó: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Opa, ele crê ou não crê? Se você veio na escola bíblica hoje pela manhã, você vai aprender que quem pede sabedoria tem que pedir a Deus e pedir a Deus com fé. Não pode estar duvidando. Espírito dobre, pessoa que, entre aspas, tem 2 espíritos, não sabe para onde vai, ele está duvidando. E esse homem fala: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. E aí, Jesus começa a entender que ele pediu ajuda. E quando eu peço ajuda, Jesus muda a minha história. Quando eu me humilho, quando eu falo: Senhor, eu posso, o Senhor pode, me ajuda, ele entra com uma providência. E a Bíblia vai nos dizer que agora Jesus vai lá e repreende o demônio. Sai! Saiu. O menino ficou igual morto. E Lucas capítulo 9, versículo 38, a mesma história vai relatar que quando o pai chega para Jesus e fala: Jesus, eu trouxe o meu filho, meu único filho. E o único filho para o judeu é a história dele, é a vida dele, é tudo que ele tem, é tudo que ele investiu. O pai investe no filho porque ele vai dar continuidade à história, genealogia. Eles gostam de sentar e perguntar: quem foi teu pai? Quem foi teu bisavô? Quem foi teu tataravô? De qual tribo que você é? Quem é você? E aí, o homem falou que era o filho único. Se era o filho único e agora estava morto, Jesus, entre aspas, acabou de acabar com a história daquele homem. E todo mundo começa a ver: Jesus acabou com a história dele. Mas a Bíblia vai nos dizer: mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Alguém pode dar glória a Deus? O interessante é que Jesus tomou pela mão e o ergueu. Não é pegar e levantar, no sentido original da ideia de chacoalhar para despertar, porque eu tenho que fazer o que cabe a mim fazer. Jesus pega na minha mão e me desperta, mas levantar é eu que tenho que levantar. Eu tenho que fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Jesus pega
história desse pai. Jesus restaura a história dessa família. Deus vai restaurar vidas aqui nessa noite, eu creio, através de atitudes cristãs na presença dele. Se você crê, feche teus olhos, abra sua boca e comece a entender o que Deus está falando nessa noite. Que não basta simplesmente tocar, temos que ter atitudes na presença dele para que ele restaure a nossa história. Aleluia! Glória a Deus. Quando olhamos para esse mesmo ponto de vista, vemos em Lucas capítulo 7, versículo 11, a história da viúva de Naim. Já era viúva, só tinha o seu único filho. Agora o seu único filho acabara de morrer. Chamam as carpideiras, mulheres que choram, colocam o menino no esquife ou no caixão, como queiram, e estão indo de dentro da cidade para fora dela, para enterrar o menino lá no cemitério lá fora. Triste, choro. Era o único filho daquela mulher. A história daquela família estava depositada naquele menino. Quando ele morre, a história para. Estão indo para fora da cidade. Uma multidão indo para fora da cidade e não havia alegria, só tristeza reinava naquele lugar. Está indo a tristeza para fora. Mas a Bíblia vai nos dizer que começa outra multidão chegar. E nessa multidão tem um homem chamado Jesus de Nazaré. E a Bíblia fala que quando ele chega, até a tristeza tem que saltar de alegria. Ele está chegando, a alegria está entrando e a tristeza está saindo. Está vindo um funeral lá. Jesus está indo, pastor. E algo que me chama a atenção nesse texto é que quando está vindo aquela mãe chorando, o esquife, o menino morto ali, Jesus chega para aquela mulher e faz uma pergunta cômica: por que a senhora está chorando? Por que estás chorando? Por que choras, mulher? Tem lógica, pastor? Chegar no velório, você não conhece a família, os parentes do lado do caixão, você olha para ele e fala: por que você está chorando? Jesus chega, coloca a mão sobre o esquife e pergunta para a mulher: por que você chora? E eu perguntei isso em oração ao Senhor, na teologia, em livros você não vai encontrar. Eu falei: Senhor, por que o Senhor foi perguntar para essa mulher por que ela estava chorando, sabendo da situação adversa que ela estava passando? O Senhor falou ao meu coração é que a minha mão já estava no problema dela. E perguntei simplesmente para ela por que ela está chorando, se o problema dela já está em minhas mãos. O Senhor está falando: por que você está triste? Por que está reclamando, se o teu problema já está em minhas mãos? Por que você está muitas vezes desanimado, pensando em regredir, pensando em parar, se o teu problema está nas tuas mãos, nas mãos do Senhor? Descansa, deixa Ele trabalhar, Ele vai confirmar a obra na tua vida. Mulher, por que tu choras, irmão? Que ele diz: menino, a ti te digo, levanta-te. E o menino levantou. E Jesus restaura mais uma história. E agora, para finalizar, eu quero falar dessa mulher. Dessa mulher que chegou simplesmente para tocar, como muitas das vezes eu e você chegamos no culto. Eu só vou lá tocar em Jesus, viro as costas para Ele e vou embora. Mas essa mulher, ela se aproximou, ela contou toda a verdade para Jesus. E Jesus, até então, vendo toda aquela encenação, vendo tudo o que estava acontecendo, Jesus está calado. A Bíblia vai nos dizer que quando Jesus começa a falar para essa mulher, Ele fala algo para ela, chama ela de filha. Era uma desconhecida, mas agora Jesus chama ela de filha. Jesus conhece a adoração verdadeira, meu irmão. Jesus conhece quem vem simplesmente para tocar nas suas vestes, para buscar algo. Mas Jesus conhece aquele que se aproxima, aquele que conta toda a verdade. Jesus
você vai entrar lá. Entrou paralítico, vai sair pulando. Entrou paralítico, vai sair pulando. Daqui a pouco Jesus olha para aquele homem e fala: perdoado estão os teus pecados. O povo começa a pensar, Jesus conhece os pensamentos e fala: ei, qual é o mais difícil fazer? Dizer para ele, perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma a tua cama e anda? O mais difícil é perdoar pecado. Perdoar pecado só perdoa na cruz do Calvário, com os braços abertos. Ele já fez o mais difícil por mim e por você. Para curar é fácil para ele, para fazer uma pequena obra é fácil para ele, porque o mais difícil ele já fez. Eu quero lhe dizer, Jesus está muito mais interessado em salvação do que cura. É claro que ele quer curar, quer, mas ele está muito mais interessado em salvar do que curar. E aí Jesus fala para aquela mulher: filha, vai-te em paz. Quem estava desejando paz não era a ONU. A ONU deseja paz, dizendo: ei, onde tem paz é o lugar onde não tem guerra. Bandeira branca, opa, não tem guerra, aqui tem paz. Mas Jesus disse em João 14, versículo 27, eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Jesus está dizendo: ei, a paz que eu dou para você, a paz que eu lhe concedo, é aquela paz que você tem mesmo quando você está dentro da guerra. Não é na ausência da guerra, não é na ausência do problema, não é na ausência da dificuldade, é na dificuldade, é na prova, é na luta, é na guerra que Jesus vai colocar paz no teu coração. Aleluia! E aí ele conclui dizendo: filha, seja e ser curada deste teu mal. E seja curada deste teu mal. Qual foi a parte que essa mulher foi curada? Quando ela tocou e sentiu que foi curada? Ou quando Jesus determina e fala: você está curada? Ela foi curada quando tocou ou quando Jesus falou? Ela foi curada quando tocou ou quando Jesus falou? Se ela, irmão, tocasse e voltasse para casa, o problema ia continuar. Não falo, então quer dizer que se eu vim para a igreja e não tomar nenhuma atitude em relação à palavra, em relação a Jesus, é por isso que a minha vida não muda? Vem aqui, recebe a anestesia do Espírito Santo, glória a Deus, aleluia. O problema foi embora, chega em casa, está assistindo o Fantástico, o problema volta. Anestesia. Não passa pela cirurgia, não deixa o cirurgião arrancar o mal pela raiz. Mas nessa noite eu creio que tem pessoas aqui que já estão sedentas e pedindo e dizendo: eu quero ir à frente nessa noite, se prostrar, se aproximar, dizer toda a verdade, porque eu quero acabar com esse mal pela raiz. Se coloque em pé rapidamente, fazendo um favor. Irmãos, quando olhamos para uma passagem que me chama muito a atenção, está lá em João, capítulo de número 9, versículo 1 a seguir. Jesus está passeando com os seus discípulos e olha um cego de nascença e diz para os seus discípulos: ei, estão vendo aquele cego de nascença? Eu começo a imaginar, pastor, como é? Nós, humanos, olhando para uma pessoa deficiente visual, nós não sabemos se ela nasceu cega. Nós não sabemos se ela perdeu a visão por causa de um acidente. Nós não sabemos se ela perdeu a visão por causa da diabetes. Quando olhamos para ela, dizemos que é cega, mas não sabemos qual é o motivo identificado. Jesus olha para os discípulos e dizem: está vendo aquele cego de nascença? Os discípulos querem saber quem é que pegou. Foi ele que pegou, o pai dele? Ninguém.
isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. E aí eu começo a entender, irmão, algo interessante. Talvez você chegou assim, dizendo hoje, eu não vejo mais Deus trabalhar na minha vida. Talvez essa semana você falou ainda, eu não tenho visto Deus trabalhar na minha vida. Ou dizendo assim, eu não tenho ouvido Jesus trabalhar na minha vida e nem falar comigo. O cego que estava lá não sabia o que estava se passando. Jesus chega para os discípulos e diz, é um cego de nascença, é um sinal que Jesus sabe a história daquele homem. Jesus, quando fala do cego para os discípulos, eu creio que ele fala em tom bem baixo de voz. Ele não escuta Jesus falar a respeito dele, mas Jesus estava trabalhando a respeito dele e falando a respeito dele. O cego é óbvio que ele não via e também não escutava, mas Jesus estava trabalhando. Não vale, pastor Paulo, Deus não fala comigo, eu não ouço a voz do Senhor, eu não tenho contemplado Deus trabalhar, mas eu falo, descansa, Ele sabe da tua história e Ele vai trabalhar para glorificar o nome dEle. Jesus vai lá, cospe no chão, faz lodo, coloca os 2 dedos nos olhos do moço e fala, ei, vai até o tanque Siloé e lava-te. Oh glória! Como é que manda um cego ir para tal lugar? Jesus começa a dizer, a partir de hoje, mesmo que você pense que não está vendo e não está ouvindo na Calabachai, eu começo a te dar direções, e a partir do momento que você andar seguindo a minha direção, você vai contemplar a minha resposta, você vai contemplar a minha vontade na tua vida, tão somente na Candaraia, ande segundo a minha vontade. Aleluia! Se Deus falou contigo nessa noite, meu irmão, nessa palavra, você precisa de uma bênção, de uma vitória da parte do Senhor, ou você precisa literalmente se consertar com Ele, encurtar distâncias com Ele, chegar mais próximo, concordar com o Senhor, dizer toda a verdade, para você simplesmente receber aquela palavra, filha, filho. Se Deus falou contigo, sai do teu lugar e vem até frente. Com a permissão do pastor, nós vamos estar orando e crendo que Deus vai abençoar a tua vida nessa noite. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos. Chega mais perto aqui na frente.